Socorros de urgência, parada cardiorrespiratória. Essa aula é parte integrante da disciplina de Socorros de Urgência e Natação do curso de Bacharelado em Educação Física da Uninter Porto Alegre. Excepcionalmente, o trabalho será apresentado de forma virtual em virtude da vigência do Decreto Governamental de Distanciamento Social por causa da Covid-19. O objetivo dessa apresentação é demonstrar os protocolos de atendimento no caso de uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiopulmonar ou a parada cardiorrespiratória, PCR, é definida como ausência de atividade mecânica cardíaca, que é confirmada, entre outras coisas, pela ausência de pulso detectável, apneia ou uma respiração ofegante. As causas da parada cardiorrespiratória são várias, podendo ser resultado de um choque circulatório, um choque séptico, trauma, doença cardiovascular, entre outros. O infarto pode causar parada cardiorrespiratória, já que este pode prejudicar o músculo do coração, impedindo de se contrair vigorosamente. A reanimação cardiopulmonar, RCP, ou reanimação cardiorrespiratória, RCR, é um conjunto de manobras destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos, quando a circulação do sangue de uma pessoa está em parada cardiorrespiratória. Nessa situação, se o sangue não é bombeado para os órgãos vitais, como o cérebro e o coração, esses órgãos acabam por entrar em necrose, pondo em risco a vida da pessoa. O primeiro passo, então, para o reconhecimento rápido de uma PCR é avaliar a resposta através de um estímulo verbal, falando frases como: consegue me ouvir? O senhor está me ouvindo? Consegue me ver? O senhor está sentindo alguma dor? Ao mesmo tempo em que se faz as perguntas, deve realizar também um estímulo tátil vigoroso, tocar a pessoa com força, dar uma batidinha no ombro, chamar, cutucar no braço. Se ela não responder nem verbalmente, nem ao estímulo tátil, significa que ela está inconsciente. Então, existem algumas escalas para avaliar o nível de consciência. O segundo passo é pedir ajuda. Se estiver na rua, sozinho, ou mesmo que tenha uma outra pessoa, mas se não é uma pessoa preparada para um atendimento de emergência, junto com esses contatos, tentar falar com a pessoa, chamar, tocar para ver se ela responde, é importante também ligar para o serviço de emergência, para a SAMU. Uma dica é deixar o telefone no alto-falante, no viva voz, enquanto continua cuidando da pessoa. Assim, tem como fazer as manobras que tu é orientado pelo atendente da SAMU, enquanto aguarda a chegada da ambulância. Então, pode pedir para as pessoas, ao teu redor, cuidar, isolar, manter as outras pessoas afastadas. Também, se tu estiver em algum lugar tipo shopping, que tem um serviço de socorro médico ou de primeiros socorros, também tu pode acionar esse atendimento. Normalmente, os shoppings ou os lugares públicos, eles têm um desfibrilador externo e automático e pessoas treinadas para utilizar. Também esse serviço pode ser acionado. O terceiro passo, então, é checar a presença de respiração e de pulso simultaneamente. A checagem da respiração deve ser feita por meio da análise da expansão do tórax por 10 segundos ou colocando o rosto próximo ao nariz para verificar se a pessoa está respirando. Se não houver a expansão torácica e se não perceber o fluxo de ar nas narinas, ou se tu verificar que a respiração está uma respiração que a pessoa demonstra sofrimento,
pode-se verificar que a vítima, então, não está respirando, né? Precisando, então, que o acionamento seja ainda mais rápido e mais efetivo. Para verificar a pulsação, deve-se apalpar o pulso, colocando os dedos indicadores e médio no espaço entre a traqueia e os músculos laterais do pescoço, ou no pulso. O quarto passo, então, é iniciar as manobras de RCP, né? Seguindo todos os passos anteriores. Então, se deve iniciar as manobras de compressão torácica, comumente chamadas de massagem cardíaca. Após as avaliações básicas iniciais, é muito importante que você conheça a forma correta de realizar, então, essas manobras. Para isso, você deve colocar a pessoa acometida em decúbito dorsal, em uma superfície plana e rígida, posicionando-se do lado dela e realizando a manobra conforme eu vou descrever abaixo. Todo o procedimento ele tem siglas, e a primeira, então, é a sigla C, que tem a ver com a circulação, que deve iniciar as compressões torácicas na metade inferior do externo. Para isso, tem que se localizar o processo xifoide e posicionar a mão de 2 ou 3 dedos acima desse ponto anatômico para a realização. Então, deve-se posicionar uma mão sobre a outra, com braços completamente estendidos, utilizando a região hipotenar da mão, que fica em contato direto, então, com o tórax. As compressões devem ter uma profundidade entre 2 e 2,4 polegadas e uma frequência de no mínimo 100 e no máximo 120 compressões por minuto. Devem ser realizadas durante 2 minutos ou 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. A segunda letra é a letra A de ar. Você deve abrir as vias aéreas para permitir as ventilações. O estado de inconsciência causa a queda da base da língua, obstruindo as vias aéreas. Dessa forma, a desobstrução pode ser feita por meio de manobras manuais, como a elevação do queixo, ou se houver algum trauma associado à anteriorização da mandíbula, sem inclinar a cabeça. Durante uma PCR, também é importante ver se não há obstrução de via aérea por presença de corpos estranhos. E por último, durante as compressões, você precisa fazer 30 compressões e 2 ventilações. Essas ventilações devem ter duração de 1 segundo cada uma, fazendo o tórax se elevar para garantir a oxigenação cerebral adequada. Para produzir essa oxigenação, você pode usar o boca a boca, que não é recomendado pelos especialistas. Ainda mais nesse período de pandemia, né? Todo contato direto com saliva ele é perigoso. A ventilação pode ser feita com uma máscara facial, que é mais segura e evita o contato direto, ou insuflador manual, conhecido como ambu. Aqui eu trago um demonstrativo demonstrando certinho como deve ser o posicionamento do atendente, como a vítima deve estar, como é a posição das mãos. Então, no 1 ali, verifique os sinais de respiração por meio de sons e movimentos do tórax. 2, deite a vítima de costas numa superfície rígida, caso esteja sem respiração. Fique de joelhos ao lado da vítima e localize o centro do tórax entre os mamilos. 4. Posicione-se, os braços estendidos com os dedos da mão entrelaçados e use o peso dos ombros para fazer a compressão. Respeite o tempo limite das compressões. Limite as compressões a menos de 10 segundos para permitir o retorno da parede torácica. Prossiga. Deve ser feita pelo menos 100 compressões por minuto, sem interrupção, até a chegada do socorro. Saiba que doenças do coração são as principais causas de morte no mundo.
84% acontecem em casa e 16% em locais públicos. Nesses 16%, a gente pode enquadrar as academias, as escolas, as praças públicas, locais onde o profissional de educação física vai estar atuando. Então, daí está a importância de saber todos esses procedimentos para manter a pessoa viva até a chegada de um atendimento especializado. Espero ter colaborado com o conhecimento de todos. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.